terceiro mandamento. Não ouvi. O que significa isso? Devemos temer, amar a Deus e, portanto, não desprezar a pregação e a sua palavra, mas devemos considerá-la santa, gostar de ouvir e estudar. Esse teste vocês não esperavam, né? É um teste oral, surpresa. Professor na escola gosta de fazer isso, ou não? Na minha época eles faziam isso. Muito bem. Antigamente, mas não tão antigamente assim, né? Especialmente em áreas rurais, e eu acho que esse era o caso aqui em Tupãssi também. Era comum as pessoas percorrerem distâncias longas a pé, sob o sol escaldante, ou às vezes até abaixo de chuva, para estarem presentes no culto ou alguma atividade da igreja. Muitos aqui poderão confirmar isso. Para muitos, essa caminhada durava horas, em alguns contextos, quase o dia todo. Mas o compromisso com Deus e a alegria das bênçãos recebidas fazia com que essas pessoas superassem o desconforto da caminhada sob o sol, ou até mesmo o enfrentamento da chuva, para estar ali, santificando o dia do descanso. Eu lembro muito bem, até pouco tempo atrás, quando a gente morava em São Luís do Maranhão, eu e a minha esposa, a gente se deslocava 250 quilômetros de São Luís até uma região chamada a região de Chapadinha, interior do estado do Maranhão. E lá, uma vez por mês, nós tínhamos o culto e as pessoas que participavam desse culto, as famílias que se deslocavam para participar do culto naquele local, percorriam 100 quilômetros, 150 quilômetros para estar ali, no culto. Uma vez por mês. Era raro, raríssimas vezes, alguma daquelas famílias faltava no culto. O culto era, de fato, para aquelas pessoas, um acontecimento, uma verdadeira festa. Festa da família cristã. Uma festa. O pastor Fernando Garski, vice-presidente de Educação Cristã da nossa igreja, da IELB, ele relata que certa vez estava na instrução de confirmandos, conversando com os seus alunos a respeito dessas questões e contou histórias como essas que eu acabei de relatar para vocês. E ele ouviu de um jovenzinho da instrução de confirmandos o seguinte: eu já acho difícil ficar parado ou sentado por 1 hora no culto. Imagina caminhar o dia inteiro ou viajar distâncias assim só para estar na igreja. Para o pastor Fernando, vice-presidente de Educação Cristã da nossa igreja, o comentário desse jovem revela, na verdade, uma profunda constatação, uma verdade sobre a nossa cultura atual. Nossa cultura atual. Segundo ele, nós estamos acostumados ou viciados com o conforto. Viciados com o conforto. Buscamos sempre a todo custo evitar a dor, evitar a fadiga. Se me dá cansaço, não. Queremos o prazer imediato. Tédio, não, jamais. Como aquele jovem citado pelo pastor Fernando, achamos difícil ficar parado, sentado no banco duro da igreja por 1 hora, só para estar ali, no culto. Mas aqui vai uma primeira observação fundamental. O culto não é feito para nós. O culto não é feito para você que está aí sentado. Aliás, tem 2 expressões que eu sou muito crítica com relação a essas expressões. Quando alguém diz assim, eu vou assistir a um culto. Você não vai assistir a um culto.
Você vai prestar o seu culto a Deus. O culto é feito para Ele. E é você que presta o seu culto a Ele. E a outra expressão que dói no ouvido quando a gente ouve, dizendo que o pastor vai dar um culto. O pastor vai dar um culto. O pastor vai dirigir o culto, que é o culto da congregação. Ele dirige um culto, ele não dá um culto. Portanto, há uma certa inversão de valores aí quando a gente usa esse tipo de expressão. Tendo isso em mente, eu fico imaginando como Deus deve se sentir, às vezes, entediado assistindo o culto que alguns de nós oferecem a Ele. Deve ser entediante. Sabe, vocês, quem tem criança pequena ou quem já passou por isso, sabe aquela apresentação de final de ano, né, na escola, quando a criança ainda pequena ensaiou durante a semana com a professora, deu tudo certo, mas chega na apresentação e ela fica paradinha, não faz nada, está ali, empacada, birrenta. No primeiro momento, os pais até acham bonitinho, né? Tadinho, né? Primeira vez, está estreando. Na segunda ou na terceira vez, os pais começam a imaginar que o problema é o professor ou a professora, né? É ou não é? Achei sensacional a reação de uma professora essa semana, que acabou viralizando na internet, e ela comenta sobre essa situação toda nas escolas, o tempo todo alunos e pais reclamando que os professores deveriam preparar aulas mais atraentes, mais envolventes, porque os alunos estão cansados e não se sentem motivados a aprender. Eles não conseguem se concentrar e assimilar algum conteúdo um pouquinho mais substancial, um pouquinho mais denso, sem que precise fazer algum tipo de malabarismo. E essa professora, nesse vídeo, que talvez alguns de vocês tenham visto, ela desabafa dizendo assim: vocês querem uma professora ou querem a Xuxa? Eu tenho que aparecer em uma espaçonave colorida, brilhosa no meio da sala, descer em um maiô branco para o aluno prestar atenção em mim? Os pastores às vezes também pensam que se eles se vestissem de Homem-Aranha e descessem lá do alto da cruz, vestidos de Homem-Aranha, equilibrando numa mão a taça de vinho e na outra o prato da Santa Ceia, talvez o espetáculo fizesse com que as pessoas viessem novamente, sentissem-se motivadas a participar no culto seguinte, para ver qual seria a próxima palhaçada. Aquela professora do vídeo, ela tenta se consolar, reconhecendo que ela não tem como competir com alunos cujos melhores amigos são a internet e o celular. Não tem como concorrer, não tem como competir. Pode fazer o que for, pode se vestir de Xuxa ou de Homem-Aranha, não vai competir com a internet. E ela diz lá no finalzinho do vídeo: ultimamente eu estou repetindo um mantra que é o seguinte: eu não sou mais legal do que a internet para os meus alunos. Não sou, eu não preciso competir com isso. Os pastores às vezes também repetem uma espécie de mantra parecido, dizendo: eu não sou um palhaço e isso aqui não é um circo. O que seria o mesmo que dizer: estou aqui para pregar a palavra de Deus. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. É o que Jesus dizia no seu tempo. Nós vivemos em um mundo em que quase tudo é acessível a um clique. Estamos acostumados com isso. Utilizamos o carro para ir daqui a ali na esquina. Caminhar horas e horas sob o sol passa pela nossa cabeça mais. Usamos o celular para falar com a pessoa que está na sala do lado. Estamos acostumados com essas facilidades. Temos TVs Ultra Full 18K na sala de estar. Televisores de fazer inveja aos melhores cinemas de 10 anos atrás, na sala de casa.
Estamos viciados naquilo que é imediato, naquilo que é prazeroso. Tédio jamais. Essa cultura do menor esforço e do prazer imediato acaba, infelizmente, moldando as nossas escolhas. E sem perceber, essa cultura acaba influenciando a forma como nós vivemos ou como não vivemos a nossa fé. Influencia. Minha sogra, já falecida, católica não praticante, ou então semi-luterana, ela dizia o seguinte: antigamente, sacrifício era subir uma escada de joelhos ou carregar uma cruz. Hoje, sacrifício é acordar meia hora mais cedo para ir à missa. Parece que na sua percepção simplista da realidade ela tinha razão. Ela tinha uma percepção perfeita da realidade. Mas o texto do Evangelho desse final de semana nos conta sobre a tentação de Jesus no deserto. E nos mostra que o caminho de fé nem sempre, ou na maioria das vezes, não é o mais fácil, não é o mais prazeroso. Não é. Em Mateus capítulo 7, verso de número 14, o próprio Jesus havia dito: estreita é a porta e apertado o caminho que conduz à vida. Poucos são os que o encontram. O caminho é estreito. O caminho é difícil. Precisamos reconhecer que a vida cristã não é um convite para o conforto, nem é um convite para o espetáculo, para a prosperidade, para a glória. Não, a vida cristã não é isso. Pelo menos não aqui nesse mundo. Não aqui nesse mundo. Aliás, vale lembrar sempre de novo aquele detalhe que eu já citei aqui muitas vezes. O convite menos manipulador da história da humanidade é o convite que Jesus fez a você. Quem quer ser meu seguidor, tome a sua cruz e siga-me. É o convite menos manipulador da história da humanidade. Quem quer ser meu seguidor, tome sua cruz e siga-me. Mas vejam, apesar de a vida cristã não ser isso, prosperidade, glória, facilidade, mas ser o caminho estreito, é exatamente esse tipo de argumento que Satanás usa. Vamos olhar a história aqui relatada no Evangelho deste final de semana. Satanás, diante da fome de 40 dias de Jesus, o que Satanás oferece? Ele oferece atalhos, caminhos largos, promessas de facilidade, espetáculos que à primeira vista parecem inofensivos. Parecem inofensivos, como aqueles bichinhos lá na historinha da árvore, né? Parecem inofensivos, mas que, com o tempo, nos afastam de Deus. E afastam os nossos filhos também. Afastam os nossos filhos. Por isso, por favor, pais, não venham com a desculpa de que o pastor não usou vestes de homem de aranha e não desceu do teto pendurado numa teia, equilibrando a taça de vinho e o prato de pão, para tornar o culto mais atraente. Antigamente a gente nem data show tinha. A gente não tinha nem ar-condicionado. Muitos não tinham nem carro. Como diz aquele velho deitado, né? Velho deitado. Para quem tem ouvidos para ouvir, meia palavra basta. E no Evangelho de hoje nós vemos Jesus numa dura provação. Uma dura provação. Após o seu batismo no Rio Jordão, ele se retira para o deserto para um período de jejum, de oração, e ela ali naquele momento de fraqueza, um momento de fraqueza física e emocional também, que Satanás vem com as suas tentações. Por que é importante a gente observar que foi num momento de fraqueza? Às vezes a gente pensa que, eu não estou legal hoje, eu não estou no culto. Bem daí que você precisa ir. É bem daí que você precisa ir.
buscar. É claro que tem limitações físicas, pode ser fraqueza no sentido físico, é verdade, isso pode ser limitador, mas é justamente quando a gente está fraco na fé, é que a gente precisa levantar-se do sofá e buscar o alimento que Deus nos oferece. Mas notem aqui na leitura do Evangelho que o diabo não surge com ameaças de violência. Pelo contrário, ele oferece soluções que tirariam Jesus daquela situação desagradável. Satanás é que oferece essas soluções mágicas. Estás com fome? Então transforme essas pedras em pão. O que é o mesmo que dizer, para que você sofre? Por que sofrer se você pode resolver isso agora? Em seguida, Satanás propõe a Jesus a glória sem passar pelo sofrimento, sem passar pela cruz. Leva Jesus no alto do monte e diz, olha, tudo isso aqui eu vou te dar, só preciso de uma coisa, só preciso que você se ajoelhe diante de mim. Satanás está oferecendo fama, brilho, glória, sem precisar enfrentar o sacrifício, sem precisar enfrentar a dor do caminho, o desconforto, tudo isso te darei. Uma promessa bem sutil, bem sutil. E são as mesmas tentações que nós enfrentamos hoje. A busca por soluções rápidas, reconhecimento imediato, aversão, fuga de qualquer tipo de sofrimento, promessas de prosperidade o tempo todo, glória. São as mesmas tentações que o inimigo ainda usa, a mesma estratégia, as mesmas estratégias. Conseguem perceber a artimanha do inimigo ou estou dizendo bobagens aqui? Acho que não, né? Ainda bem que Jesus sacou, né? Ele sacou qual era a de Satanás e resistiu. Ele fugiu desses atalhos rápidos. Ele não cedeu à glória do menor esforço, do conforto. Ele resistiu a essas tentações. Jesus sabia que a sua missão passava por sofrimentos, passava pela cruz. E graças ao que ele fez, hoje nós podemos nos reunir num lugar como esse. Celebrar o perdão, celebrar a salvação que ele conquistou ao alto preço. Por nós. Por nós. Poderíamos dizer assim que Jesus foi fiel naquilo que nós não somos. Jesus foi fiel lá onde nós mais falhamos. E ele resistiu à tentação por amor a nós. E é por isso que quando caímos ou quando cairmos nas ciladas do inimigo, não devemos fugir com medo, nos esconder envergonhados como alguns fazem, mas devemos chegar diante dele em sincero arrependimento. Meus filhinhos, escreveu o apóstolo João na sua primeira carta, meus filhinhos, eu lhes escrevo essas coisas para que vocês não pequem. Mas, se alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai. É Jesus, o justo. O autor da carta aos Hebreus também nos encoraja da mesma forma, dizendo, tenhamos confiança e cheguemos perto do trono divino, onde encontraremos a graça de Deus. Ali nós receberemos misericórdia e encontraremos graça sempre que precisarmos de ajuda. Que belíssimo convite que Deus nos faz através desses apóstolos. E para finalizar, storytelling, né? A historinha que resume o que eu disse até aqui. Na instrução de confirmandos, viu que não foi sem razão que eu pedi o terceiro mandamento para vocês, né? Lá no comecinho. Na instrução de confirmandos, o pastor estava ensinando sobre os 10 mandamentos. E ele começou falando dos sinais de trânsito. Sinais de trânsito servem para disciplinar, para orientar os motoristas, né? Para que haja uma certa ordem,
na sociedade, no trânsito, pedestres, enfim, precisam saber de algumas regras para que as coisas fluam da melhor forma possível e assim possamos evitar acidentes, proteger a vida, sinais de trânsito. E na sequência, o pastor fez uma comparação com os mandamentos de Deus. Esses mandamentos existem para, no caminho da vida, embora seja um caminho estreito, cheio de pedras, para no caminho da vida, os mandamentos servem para nos alertar. Alertar sobre os atalhos e desvios que podem nos levar à destruição e à morte. Os 10 mandamentos servem para nos alertar a respeito das ciladas sutis do inimigo que muitas vezes nos vem com conversinha mole e nos arrasta. Os 10 mandamentos são, portanto, como sinais de trânsito. E como tarefa de casa, esses alunos, então, receberam a missão, a tarefa de desenhar 5 placas. 5 placas representando cada um dos 5 primeiros mandamentos. Uma placa para cada mandamento. Surgiram placas criativas, como vocês devem estar imaginando. Um desses desenhos trazia o seguinte: havia a representação de um punhal manchado de sangue sendo segurado por uma mão. De qual mandamento que eu estou falando? Qual era o mandamento representado? Um punhal manchado de sangue sendo segurado pela mão, um círculo vermelho ao redor e um risco vermelho no meio. Essa placa, qual é o mandamento? 5º mandamento, né? Não matarás. Beleza, esse foi fácil. A maior dificuldade parece ter sido o 3º mandamento. Como representar o 3º mandamento em uma placa, como uma placa de trânsito? Santificarás o dia do descanso. Os alunos apareceram com desenhos de igreja, de cruzes, pessoas ajoelhadas orando, uma variedade de alternativas. Mas teve uma menina, sabe, daquelas tímidas assim, que fica no cantinho, quase não fala. Ela fez um desenho bastante significativo. Na sua placa, ela desenhou uma imagem dela mesma. Ela mesma. Uma menininha. No meio do peito, ela desenhou um coração, um grande coração. E no meio do coração, ela escreveu: muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Senhor. É isso. Gratidão. Gratidão é o que melhor representa o 3º mandamento. Santificarás o dia do descanso. É esse o sentido do 3º mandamento. E é esse o motivo de nós ofertarmos a Deus. Esse é o motivo de nós estarmos no culto. Esse era o motivo para aquelas pessoas andarem horas e horas para estarem no final de semana no culto. Esse é o motivo para aquelas pessoas lá do Maranhão viajarem 150 quilômetros para estar no culto. Gratidão. Gratidão. Festa da colheita também é isso. Muito obrigado, Senhor. Amém. Nos coloquemos em pé. Que a graça e o amor de Deus, que vão muito além de nossa humana compreensão, guarde nossos corações e mentes em Cristo Jesus, hoje e por todo sempre. Amém. Cantai alegremente, cantai a Deus louvor, trazei-lhe o vosso canto de júbilo e de amor. Por quê? É Deus quem faz a terra, seus frutos produzir e as estações ordena nos anos prosseguir. Durante esse hino, quem tiver a sua oferta de envelope poderá trazê-la aqui, a oferta normal do culto também. Sejam todos muito abençoados também nesse momento especial do nosso culto, que é uma parte importantíssima também da nossa celebração, do nosso culto